As qualificações mais longas da história chegaram ao fim, de fato. Duraram 2 horas e no final vimos a pole position de Verstappen, mas precisamos primeiro analisar o desastre da Ferrari, porque, pessoal, ver Charles Leclerc no muro na curva 15. Lewis Hamilton excluído no Q2, com Leclerc terminando em 10º e Hamilton em 12º, era um cenário imprevisível antes dessas qualificações. Sempre dizemos que a Ferrari é campeã de sexta-feira e mais uma vez é verdade, de fato, no sábado tudo volta a desfavor da Ferrari. Digamos que esta situação aqui é realmente desastrosa. Vamos analisar em detalhes cada episódio. Antes de começar, lembro vocês, obviamente, de se inscreverem, ativarem as notificações para não perderem nenhum vídeo sobre Fórmula 1. Sobre Ferrari, analisamos cada episódio, também vemos a telemetria e deixem um like de apoio para apoiar o meu trabalho e os vídeos aqui no canal. Como sempre, se vocês gostam dos vídeos, deixem um like e também um comentário aqui em baixo para debatermos juntos todos os episódios que acontecem na pista e eu vou responder a todos os comentários. Dito isso, vamos começar imediatamente com a análise, primeiro da pole de Max. Quero falar sobre a situação de Leclerc e da Ferrari. Começamos com o caso de Leclerc para depois chegar a Hamilton. Vimos um Leclerc muito amargurado pelo erro. Não é a primeira vez que ele comete um erro na curva 15. Vimos em 2025 na qualificação que aconteceu. Vimos também em 2024. E também em 2021 ele cometeu esse erro. E lembramos também do erro de Leclerc em 2019 na parte do castelo na qualificação. Então já aconteceu que Leclerc cometeu um erro aqui em Baku. Ele é um piloto extremamente forte, mas também extremamente dependente do grip na dianteira e isso precisa de uma discussão técnica a respeito. Mas quero fazer isso antes. Primeiro vamos ver o acidente de Leclerc e depois fazemos essa discussão que é fundamental. De fato, vamos ver um pouco a dinâmica do acidente de Charles e comentá-la juntos. De fato, Charles chega aqui na curva 15. Vemos aqui que ele perde o bloqueio da dianteira esquerda. Neste caso é tarde demais para decidir ir direto na área de escape. E então decide fazer a curva, mas não consegue fazê-la. Vai muito devagar neste ponto aqui para virar, para fazer o carro girar e então vai para o muro. Porque Charles cometeu esse erro? Esse erro é fruto das condições, certamente. Condições não ideais, especialmente neste ponto da pista. E então havia pouco grip na pista. Para adicionar a essa situação, ele tinha pneus médios. Os pneus médios garantem mais grip na traseira, porque o pneu aquece menos. Mas menos grip na dianteira, porque você consegue colocar menos energia, tem mais dificuldade para aquecer os pneus na parte dianteira do carro. Então nos pneus dianteiros. E esse é o problema de Charles. Ele é muito dependente das temperaturas dos pneus dianteiros e isso vemos porque ele dirige tudo sobre esterço. Vimos também várias análises que ele entra muito forte na curva, freia mais tarde que os outros, mas depois faz o carro girar no último momento. Esse fazer o carro girar no último momento funciona quando você tem grip na pista e quando as temperaturas são mais altas. Você tem muito mais dificuldade quando as temperaturas são baixas e ainda mais quando começa a chover. Essa é a natureza do erro de Leclerc, erro dele 100% obviamente fruto das condições. Infelizmente, Charles também foi azarado porque naquele momento ele estava naquele ponto da pista onde chovia um pouco mais. Então certamente se ele estivesse em outro ponto da pista, poderia ter evitado esse erro. Erro que pesa muito em um fim de semana em que a Ferrari, como eu disse ontem, era muito competitiva. Todos esperávamos pelo menos um top 5, talvez até um top 3, alguns até a pole position por parte da Ferrari, mas não aconteceu. Então, uma decepção incrível para Charles. Uma pena, porque sabemos o que ele se importa em fazer uma boa performance com a Ferrari, especialmente em Baku. Então vimos uma série de bandeiras vermelhas. Esse foi um pouco o leitmotiv, se quisermos, dessa sessão de qualificações que duraram 2 horas e vimos muitas bandeiras vermelhas também no Q3. Mas vamos dar um pequeno passo atrás e vamos ao I1. Falamos de Hamilton, porque Hamilton fez declarações muito importantes e vou mostrá-las. Vou-me colocar do outro lado para que possamos lê-las juntos. De fato, Hamilton teve dificuldade em aceitar essa exclusão do Q2. No final, encontramos ele em 12º. E não é tanto culpa dele no sentido de que, obviamente, ele teve uma chance de fazer o tempo na qualificação. Mas, pessoal, vamos ver brevemente também a seção dos pneus entre os tempos. Depois analisamos também as declarações, mas se vemos Hamilton aqui em 12º, vemos que ele fez todos os tempos com pneu macio. Tinha apenas 2 jogos de pneus médios, ao contrário dos outros que tinham 3, e com Hamilton queriam guardar os pneus médios para depois. Eles rodaram apenas com pneu macio.
E isso limitou muito Hamilton no Q2, porque ele não tinha gripe suficiente nos pneus traseiros, superaqueceu muito os pneus traseiros, não aquecia, ou seja, superaqueceu demais. E então não conseguia encontrar gripe e, de fato, ele como se queixou também nas declarações que agora vamos retomar. Vamos ver que Hamilton tinha poucos pneus médios e isso não lhe permitiu. Se ele tivesse feito a volta com os pneus médios, poderia se qualificar para o Q2 e melhorar. Em vez disso, tendo feito apenas o tempo com pneu macio, não conseguiu melhorar o suficiente. Ele fez uma tentativa, não foi bem, depois cometeu um erro e não tinha gasolina suficiente para replicar, para fazer outra tentativa e também não havia mais tempo disponível, em essência. E, portanto, é uma pena para Hamilton essa exclusão porque isso não depende só dele. Ou seja, a exclusão no Q2 não depende apenas de Lewis Hamilton, mas também da escolha da Ferrari de não alocar pneus médios suficientes para o 7 vezes campeão do mundo. E isso ele mesmo disse depois na coletiva de imprensa que houve após a entrevista. Por isso, é uma pena para Hamilton, porque era um fim de semana em que ele começou bem nos treinos livres 1, foi forte nos treinos livres 2, também foi forte lá, e podia encontrar o ritmo para ir lá na frente. Talvez não a pole, mas podia fazer um top 3, um top 5 e podia estar no ritmo do Charles. O problema é que isso condicionou muito os pneus e então a melhor escolha, como ele também disse ontem, teria sido montar os macios na dianteira e os médios na traseira, assim teria aderência suficiente na dianteira para frear forte como o Charles queria, que tinha os médios quando cometeu o erro e ter aderência suficiente na traseira, que Hamilton não conseguiu se qualificar porque tinha os macios na dianteira quando precisava dos médios. Entendem bem as diferentes necessidades dos pilotos e analisadas desse ponto de vista fazem sentido e nos ajudam a entender plenamente porque um piloto de Fórmula 1, um 7 vezes campeão do mundo, um piloto também não titulado, mas considerado por todos o ídolo na qualificação, ou seja, Leclerc, cometem esses erros. Analisando em detalhe os pneus, as situações, a aderência da pista, as condições da pista, podemos entender porque um piloto comete erros, porque um piloto está mais satisfeito ou menos satisfeito em um momento da sessão, neste caso das qualificações. E por isso há a amargura, o nervosismo de Hamilton, porque eu também vivi isso assistindo de fora. Vi, caramba, Hamilton tinha a possibilidade pelo menos de ir para o Q3. Ele tinha, mas ele queimou isso por causa de um pouco de seu erro. Um pouco também da estratégia da Ferrari. Esta é a realidade dos fatos e é amarga de digerir porque é um fim de semana em que a Ferrari estava forte. Poderia fazer com ambos os pilotos top 5. Em vez disso, vemos Leclerc 10º e Hamilton 12º. Desculpem se me alonguei tanto, mas quis dar a minha opinião sobre a Ferrari. Estou curioso para ler também a sua opinião nos comentários. Agora, vamos retomar também o tema da Ferrari depois. Primeiro quero fazer uma parêntese sobre Verstappen. Verstappen pole position como campeão do mundo que é, 4 vezes campeão do mundo, uma volta obra-prima no final. Pessoal, faltavam 3 minutos e 41 para o término do Q3. Ele vai para a pista, uma tentativa, e consegue fazer o tempo pole, dando 4 décimos a Sainz, mas principalmente dando 1 segundo e 1 a Norris, 1 segundo e 1 a Norris, quando Norris tinha o melhor carro. E então Verstappen, nessas condições, quando há pista mista ou condições de pista molhada, escorregadia, ele consegue se destacar e fazer a diferença sobre todos os outros. Aliás, aqui a diferença de Max era feita principalmente não tanto de carro ou de feeling, mas também de coragem, porque em Baku entra em jogo muito também a coragem depois de ver tantas bandeiras vermelhas que houve na sessão. Se formos ver também juntos aqui o histórico, vemos todas as bandeiras vermelhas que houve. Muitas desde o início das qualificações, 5 bandeiras vermelhas, quando se não me engano. Ele, apesar de 5 bandeiras vermelhas, foi para a pista, fez seu tempo e se colocou na pole position. Não precisa porque não está lutando pelo campeonato mundial, nem pelo campeonato de pilotos, nem de construtores. Então, ou seja, não precisa fazer aquele tempo. Mas faz, e então chapeau para Max que fez mais uma vez um milagre. Segundo Sainz, grande Sainz, porque a Williams estava tendo dificuldades neste período. Ele conseguiu fazer muito melhor que seu companheiro de equipe, que é 20º, conseguiu chegar até o Q3, mas não só, estava na pole até poucos minutos para o término do Q3. Aliás, foi um pouco uma enganação. Podemos chamar assim, que não deram a pole a Sainz porque faltava a sessão quando, na minha opinião, fizeram esperar muito tempo quando houve bandeira vermelha para reiniciar a sessão para esperar a pista secar. Dito isso, de qualquer forma, está certo que no final reiniciaram a sessão. Sainz conquistou uma segunda posição, que para ele é fundamental, especialmente para o campeonato. Fato, se olharmos também a classificação, vemos que Sainz neste momento está
18º com 16 pontos, enquanto Albon está em 7º com 70 pontos. Então, se ele fizer um bom resultado, uma boa colocação, imaginamos também um top 5, top 8 seria muito bom. Também porque ganharia muitos pontos em relação ao seu companheiro de equipe, que provavelmente não chegará lá amanhã. Então, muita coisa para Sainz. Terceiro, Rosen. Ótimo giro também para ele. Quarto, Antonelli. Grandíssimo Kimi. Pessoal, vamos dar os parabéns ao Kimi quando é necessário, porque ele foi realmente destruído neste período. Destruído e não merece isso. Certamente ele precisa de um tempo para crescer. Tem 19 anos. É um garoto. Lembramos do Russell quando tinha a idade dele na Williams. Lembramos do Max quando tinha a idade dele. Ou seja, é preciso deixar os pilotos crescerem e dar-lhes um pouco de tempo. De fato, até o Toto Wolff entendeu isso e é muito um treinador mental para o Kimi. Vou deixar vocês ouvirem também o rádio da equipe dele. Vamos ver se conseguimos recuperá-lo. Seria muito interessante. Se não me engano, é este. You know, Kimi, you have tons of times, just needs 6.5 minutes, just one clean lap. Este é o rádio da equipe do Toto Wolff, que basicamente diz ao Kimi: você tem muito tempo, tem 6 minutos e meio, pode estar no Q1 para fazer a volta. Kimi estava excluído naquele momento. Força, você consegue. Ele age como treinador mental, como pai, e conseguiu então se qualificar no Q1 para ir ao Q2. Mas não só isso, chegou até o Q3 e no Q3 ficou à frente do Russell. Quarto, Kimi, então grande performance do Kimi, e é preciso dizer quando ele faz bem. É preciso dar mérito porque ficar em quarto aos 19 anos, estando à frente do Russell, que no ano passado deixou para trás um 7 vezes campeão do mundo, como Lewis Hamilton. Tanto também na qualificação é muita coisa. Grande Kimi, sexto Tsunoda, sétimo Norris. Falamos do Norris, 7. Na minha opinião pessoal, Norris não aproveitou esta sessão a seu modo. Ele deveria ter tentado se qualificar o mais à frente possível. Chegou apenas em 7 graus com uma McLaren, quando seu companheiro de equipe, Piastri, bateu no muro, cometeu um dos poucos erros de sua carreira, de Piastri, último erro na qualificação há 2 anos. Piastri comete esse erro que perdoamos, porque é compreensível em um campeonato tão longo cometer um erro. Obviamente era melhor não cometê-lo. Isso é óbvio dizer, mas é compreensível que esses erros aconteçam. Norris tem um ponto de verificação. Tem uma chance de fazer muito melhor que seu companheiro de equipe e recuperar a vantagem que tem na classificação atualmente, se não me engano. Agora de 30 pontos mais ou menos, vejamos, são 41 pontos, se não me engano. 41 pontos de diferença. Então, ou seja, você deve tentar aproveitar a seu modo essa vantagem que tem. Norris não aproveitou, chegou apenas em 7 graus. Mas o que me entristece é vê-lo em 7 graus atrás de Tsunoda, atrás de Russell, atrás de Antonelli, atrás de Lawson, atrás de Sainz. Ou seja, eu posso entender se você chega atrás de Verstappen em segundo, mas chegar atrás de todos esses com apenas Jarca atrás porque os outros dois bateram no Q3. Bem, pessoal, esta é uma performance de Norris que não é de campeão do mundo. Vamos falar claramente. Então ele precisa acordar um pouco. Veremos se amanhã conseguirá fazer uma corrida melhor ou perderá pontos novamente para Piastri, que, no entanto, parte ali perto. Mas certamente um ponto de verificação para Norris não aproveitado. Isso é realmente uma pena, porque ele poderia ter feito muito melhor. Piastri e Leclerc, dissemos erro de Piastri, é compreensível que ele tenha cometido, não deveria tê-lo cometido. Mas hoje muitos pilotos cometeram erros, tanto pilotos experientes quanto não. E erro de Leclerc, também que chega em um momento difícil. Especialmente pela situação que a Ferrari está vivendo. Mas um erro compreensível dadas as condições. Então, essa é um pouco a situação, uma grande decepção. Vamos ver também a telemetria juntos. Mas primeiro vou mostrar a comparação na qualificação que estávamos falando também na Sky. Basicamente, a diferença na qualificação entre os vários companheiros de equipe, entre Leclerc e o companheiro de equipe com quem correu. Sempre venceu todos, aliás 2-19 contra Vettel, 2-12-9. Leclerc ficou à frente de um 4 vezes campeão do mundo que vinha do período antes da Red Bull. Depois estava nos últimos anos na Ferrari. Enfim, vencê-lo assim no primeiro ano na Ferrari para Leclerc é muita coisa. E depois sempre deixou seus companheiros de equipe para trás. Então impressionante também contra Sainz. E agora também contra Hamilton, venceu oficialmente este debate, esta comparação na qualificação. Dito isso, também se interrompe a sequência de poles de Leclerc. De fato, vemos aqui as 4 poles consecutivas conquistadas por Leclerc e aqui se interrompe com este erro cometido na qualificação por Charles, que se coloca apenas em 10 graus. Pena, realmente pena. Fiquei nervoso quando vi o erro de Leclerc, também porque ele poderia ter feito melhor, deveria ter feito melhor, mas era uma situação onde a Ferrari mais empurra ao limite. Não são as condições ideais e havia a temperatura mais fria de 5, 7 graus, e isso influencia muito. De fato, vimos também outros erros cometidos, por exemplo, este aqui de Hamilton, uma escapada que ele cometeu neste caso. Vejamos. So this is Lewis Hamilton.
Este é um erro de freada. Esperem que vou mostrar de novo. Vamos devagar aqui. Vejam que trava. Chega longo. Muitos erros dos pilotos da Ferrari. Desculpem. Vou mostrar agora. Vamos recomeçar daqui. Chega na freada. Há um micro bloqueio da dianteira esquerda aqui com pneu macio e comete esse erro. Enfim, muitos erros dos pilotos da Ferrari que cometeram. É realmente uma pena. Certamente outra coisa que vimos é também a escolha da asa traseira diferente dos pilotos da Ferrari. Vemos aqui a escolha da asa traseira muito descarregada. Depois Hamilton também escolheu a asa de Leclerc. Mas uma asa muito descarregada e Leclerc, apesar dessa asa muito descarregada, fez ótimas performances em percurso. Veremos também amanhã como essa asa se comportará. Porque é uma asa que certamente permite ir rápido na qualificação. Na corrida, você está um pouco mais descarregado, vai rápido em velocidade de eficiência, o DRS, porém, é menor, então você tem menos diferença entre a velocidade máxima 100 e com DRS, então não será fácil para a Ferrari, terá que tentar recuperar, mas a velocidade máxima é um dos pontos fortes da vermelha, então esperamos que consiga se sair bem. Dito isso, acho que falei um pouco de todos os episódios que vimos também, vamos comentar um pouco sobre episódios mais marginais, se quisermos. Vimos o erro de Hülkenberg, o erro depois de Bjarman, que também estacionou, bateu no muro, quebrou a suspensão, Hülkenberg igual. E vimos o erro de Gasly e depois de Colapinto, ambas as Alpine excluídas do Q1. E vimos a cara de Briatore, que parece que Colapinto será dispensado no final da temporada. E ele tem razão, pessoal. Colapinto cometeu um erro muito banal naquele momento. Até porque seu companheiro de equipe estava lá na frente parado. E ele erra naquela curva, perdendo o controle do carro e batendo no muro, quebrando a suspensão. Então, este é um pouco o resumo das qualificações, que duraram muito tempo, e será uma corrida muito particular amanhã, porque se olharmos também o grid, vamos revê-lo, juntos bem, vemos que teremos um Sainz, um Lawson, uma Giara também lá na frente, que tentarão fazer a diferença, especialmente Sainz e Lawson. Veremos também como Kimi se comportará, e atenção também às condições da pista que influenciarão a estratégia. Uma parada ou duas paradas, quem será mais rápido? Mercedes em condições de baixa, a temperatura pode ir muito forte, então não a subestimemos. E geralmente a Mercedes tem mais dificuldade na qualificação do que na corrida. Então a Mercedes pode ir forte e conquistar até o pódio. Verstappen é o candidato número 1 para vencer amanhã, vendo as McLaren que largam tão atrás, não tem nem tanto feeling nesta pista. Vimos muitos erros tanto de Piastri, vimos também alguns erros de Norris que tocou o muro. Enfim, McLaren não é a melhor pista. Então para o pódio eu me arrisco. Me digam também o seu palpite. Mas eu digo Verstappen. Vou arriscar Kimi e Russell. Quero tentar, sim, depende um pouco das Mercedes, mas vou tentar Verstappen, Kimi, Russell. Veremos um pouco se o pódio terminará assim, mas espero também que a Ferrari consiga chegar no top 5, mas será difícil recuperar amanhã. Há muitos carros rápidos na frente. Veremos, talvez uma corrida louca ou algo possa misturar as cartas. Mas antes queria mostrar para vocês esta diferença aqui. Vemos como no setor central, olhem como o Verstappen consegue ir mais rápido. Ambos têm a cor azul, então não se nota tanto a diferença, mas vê-se claramente como o Max consegue entrar mais rápido, que é o azul um pouco mais claro em comparação a Sainz, que tinha um pouco de dificuldade de velocidade máxima, enquanto o Max conseguia ir mais rápido. Então essa é a diferença entre Max e entre Sainz e Verstappen. Por favor, me digam a sua opinião nos comentários, arrisquem-se com os palpites, me digam como veem também a situação na casa Ferrari. Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, obviamente, lembro vocês de se inscreverem, ativarem as notificações para não perderem nenhum vídeo que sai aqui no canal sobre Fórmula 1, sobre Ferrari. Analisamos todas as sessões, a telemetria, vemos tudo junto e, obviamente, lembro vocês de deixar um like para apoiar cada vídeo. Aqui do Rasta é tudo. Nos vemos na próxima.